Um e depois... Fecharam as duas saídas da cidade, meteram bomba nos bancos, ó, roubaram os 3 bancos na cidade. Tiro de fuzil à vontade à noite. Foram lá no caixa. Uma madrugada de terror em Santa Leopoldina, região serrana do estado. Bandidos armados até com um fuzil fecharam as ruas da cidade e saquearam as 3 agências bancárias. Uma pessoa chegou a ser feita refém pelos criminosos. O repórter Vitor Zucolotti acompanha esse ataque e tem mais detalhes ao vivo pra gente. Vitor, boa noite. Você já sabe se algum suspeito já foi identificado ou preso? Isabela, boa noite para você, para todos que acompanham o TN2. Então, ainda não é informação de prisões. Com relação à questão de suspeitos, a polícia continua as investigações, até porque já se avançou bastante nas investigações. Encontraram carros que podem ter envolvimento, né, nesse crime, os carros que foram utilizados para poder entrar na cidade. Também se encontrou, parece que a casa em que esse grupo estava durante o planejamento aí desse ataque. A polícia está fazendo todas as investigações. A princípio, é isso que se tem. Então, há suspeitos ainda que estão sendo aí avaliados se de fato eles têm ou não envolvimento. Então, a polícia até agora não confirma identificação, mas, segundo essas primeiras investigações, existe então já uma linha do que pode estar acontecendo e de quem são essas pessoas, né? De quem é esse grupo agindo dessa forma num crime conhecido como o Novo Cangaço. A gente vai entender um pouco melhor sobre essa situação, sobre essa questão desses suspeitos e como está a investigação também, agora numa matéria que a gente fez ao longo dessa tarde, vai entender melhor tudo o que aconteceu. Dá uma olhada. As imagens registraram a chegada de 2 veículos na mesma avenida. Os criminosos descem desses carros. Em destaque, o veículo branco. Dele, um dos bandidos desce encapuzado e armado. Do carona, um homem sem camisa. Seria o motorista de um caminhão que foi usado pelos criminosos para bloquear a pista. Ameaçaram botar fogo no caminhão do rapaz. Ele pediu, pelo amor de Deus, que não fizesse isso. Aqui no centro, no vacilo deles, conseguiu se evadir, onde eles não tiveram refém. De forma coordenada, um grupo rendeu soldados do Corpo de Bombeiros no quartel e também policiais militares do destacamento da cidade. Para mostrar todo o poder de fogo e intimidar, os pneus das viaturas foram fuzilados. Muitos disparos, tudo arma de calibre pesado, tudo metralhadora, pistolas de alto calibre, fuzil, muitas balas, cápsula encontrada aqui no centro da cidade. Fecharam a cidade utilizando de veículos pesados, caminhões de transporte. 1 a 12 quilômetros daqui, chegaram a jogar uma árvore na rodovia. A gente calcula que entre 8 a 10 ou 12 bandidos aqui no centro da cidade. Estava instaurado o caos e o medo em Santa Leopoldina. Moradores relataram tudo o que viram e ouviram. Eu vi uns caras de máscara com arma na mão. Muito tiro, e as dinamites aí explodindo dos caixas. Durou pelo menos em torno de uns 20 minutos, os barulhos todos. Uma sensação assim aterrorizante, foi o terror porque a gente aqui é uma cidade muito tranquila, uma cidade calma. 3 agências bancárias foram invadidas. A suspeita é que os ataques aconteceram ao mesmo tempo. Os criminosos usaram bombas, deixando um rastro de destruição nos estabelecimentos. Durante as investigações na cidade, um artefato explosivo foi encontrado e detonado em um local seguro. O explosivo utilizado, ele praticamente destruiu a parte interior toda do banco, né? O cofre, em algumas partes, também foi destruída. E o que nós não temos aí como afirmar é se conseguiram acesso aos valores que estavam no interior desse cofre. Enquanto isso, em Viana, na localidade de Peixe Verde, 2 veículos foram encontrados. Um deles totalmente queimado. Do outro, que ficou com a parte da frente danificada pelas chamas, a polícia encontrou galões de gasolina vazios, luvas, roupas e também munição de fuzil. A placa do veículo era clonada e o mesmo seria roubado. A suspeita é que esses 2 carros foram utilizados no ataque. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou até essa casa aqui no bairro Universal, em Viana.
A suspeita principal é que o imóvel foi utilizado pelo grupo para planejar toda a ação que aconteceu em Santa Leopoldina. No local, a polícia também encontrou outro carro que teria sido utilizado em algum momento, ou durante ou logo depois que o ataque aconteceu na cidade de Santa Leopoldina. Todo o trabalho de perícia junto ao veículo que foi encontrado parcialmente incendiado, bem como dentro do próprio banco, dos 3 bancos que sofreram ataque, e vão servir principalmente para o avanço nas investigações. Um cangaço aqui que veio para uma simples cidade aqui do interior, onde a gente ainda dorme com um carro aberto aqui na rua, com a janela de uma casa aberta. Foi uma atuação surpresa e levando em consideração 3 agências ao mesmo tempo. Pois é, gente, essa situação a gente teve lá em Santa Leopoldina, está assim chamando bastante atenção, as pessoas ficam assustadas, né, observam muito a movimentação, mas estavam levando a vida delas ali normalmente, mas é claro, com a movimentação da polícia realizando perícia. Vale ressaltar também, gente, com relação ao avanço das investigações, que um dos suspeitos parece que acabou machucando a mão no momento de manusear a arma, provavelmente um fuzil, e ele acabou encostando a mão machucada em uma parede, uma fachada de algum prédio, e a polícia coletou esse material genético. Então isso vai ajudar também a polícia a ter mais informações sobre esse suspeito e quem sabe também chegar até os outros suspeitos com relação aí com o envolvimento desse grupo aí do Novo Cangaço agindo ali na região de Santa Leopoldina. Mas é claro, a partir do momento que a polícia continua com as investigações, Isabela, é muito importante que a região ali, o pessoal de Viana, ali de Peixe Verde, né, da localidade de Peixe Verde, ali da região de Universal também, ou até mesmo de Santa Leopoldina, se tem alguma informação que pode ajudar a polícia, é muito importante entrar em contato através do número 181 para a delegacia aí patrimonial poder continuar as investigações e chegar até esses criminosos que assustaram, aterrorizaram os moradores. Você imagina, Isabela, o que viveu esse motorista desse caminhão, né, que acabou sendo feito de escudo, basicamente, para esse grupo todo, né? Infelizmente, essa cidade tão bonita que é Santa Leopoldina tem que passar por essa situação, os moradores dessa localidade, né, minha amiga? Certeza, imagina o terror de madrugada, um lugar super tranquilo, com pessoas que vivem de forma simples, né? Até como o prefeito falou, são pessoas que não têm maldade no coração, né? E aí sofrem um ataque desse, né? De um ataque coordenado. Agora, essas imagens que a gente vê aí, Vitor, isso já ajuda a caracterizar essas pessoas, apesar delas estarem encapuzadas, até de colete, à prova de balas. A polícia já tem um banco de imagens, né? Já vai chegando alguma informação mais próxima, com relação aos carros também, ou seja, a gente já vê que a polícia está trabalhando intensamente, graças a Deus não atingiu ninguém, a gente ainda não tem detalhes do que foi levado, né, por causa dos bancos que precisam fazer esse levantamento, dá muito medo mesmo. Agora a gente estava lembrando aqui, Vitor, e a gente resgatou aqui alguns fatos que aconteceram no Espírito Santo, porque esses ataques, como que a gente viu lá em Santa Leopoldina, já vem acontecendo com uma certa frequência desde 2013. Vamos ver essa matéria que a gente preparou para vocês. Dezembro de 2018, 7 bandidos sequestraram a família de um funcionário de uma agência bancária em Barra de São Francisco. O bancário foi levado por 2 criminosos até a agência na manhã seguinte. Os bandidos queriam abrir o cofre do banco, mas foram surpreendidos pela polícia e teve troca de tiros. 3 suspeitos que estavam armados foram presos. Nada foi roubado. Na semana anterior, criminosos fortemente armados invadiram outra agência bancária da mesma rede em Pancas. Os bandidos usaram explosivos para acessar o cofre e levaram todo o dinheiro. Fevereiro do mesmo ano, criminosos mascarados explodiram uma agência bancária em Coqueiral de Taparica, Vila Velha. Os bandidos chegaram durante a madrugada, renderam os clientes de um bar ao lado antes de seguirem para a agência, com dinamite. O grupo levou R$21 mil em dinheiro. 5 suspeitos foram presos 2 meses depois. Um ano antes, situação parecida em Pancas. 5 bandidos encapuzados chegaram em um carro e renderam um grupo de pessoas que estavam em um bar próximo à agência. Em seguida, atiraram nas portas de vidro e trocaram tiros com a polícia. O grupo fugiu em direção à Colatina. No caminho, os bandidos atearam fogo no carro usado no crime.
Novembro de 2015, bandidos também usaram explosivos para invadir uma agência bancária na Serra. Foi em Jacaraípe. Vidros e ferragens ficaram espalhados dentro e fora do banco. Moradores ficaram impressionados com a destruição. Os bandidos fugiram, deixando para trás roupas e equipamentos. A polícia encontrou bananas de dinamite intactas em meio aos destroços. Ninguém ficou ferido. Tá aí o nosso material, nosso arquivo, né, para o nosso telespectador que acompanha as notícias aqui no TN. Vitor, com relação às agências bancárias, né, como é que fica o serviço? Muita gente já recebeu o pagamento hoje, né? Elas voltam a funcionar? Como está sendo feito isso? Então, Isabela, dia de pagamento do serviço público, do funcionarismo público ali em Santa Leopoldina. Felizmente teve essa situação. Os bancos, né, o Banestes, Cicobi e também o Banco do Brasil, nós entramos em contato. Todos falam, né, que no caso, então, o cliente tem que acessar o aplicativo do banco ou então, né, o Internet Bank ou até então procurar uma agência da cidade mais próxima. Cariacica, tem Santa Maria ali, né, perto das redondezas ali da região de Santa Leopoldina. São essas as informações, essa orientação dos bancos. Com relação ao que de fato aconteceu, a valores, nenhum dos bancos informou o que foi levado. São essas as informações, eu volto com você, Isabela. Obrigada, Vitor. Então a gente reforça, quem tiver alguma informação, pode passar diretamente para a polícia no 181, né, Vitor? Não precisa se identificar, é uma denúncia anônima, a polícia garante o anonimato. Obrigada, viu, pela sua participação em reportagem, Vitor. No próximo bloco, gestante atacada por cachorro sai do hospital e fala dos momentos de pânico que passou. Nós voltamos já. Criminosos em um carro roubado trocaram tiros com agentes da Guarda Municipal. Um suspeito foi preso. A gente estava prosseguindo para Coqueiral de Itaparica ali, quando a gente avistou esse veículo aí, no nosso fluxo mesmo. E a gente estava atrás dele normalmente, seguindo o sentido Itaparica. Quando ele percebeu a equipe aí, ele começou a acelerar, empreendeu em uma velocidade muito alta, a gente foi atrás para tentar entender o que estava acontecendo. Ele não parou nas nossas ordens, continuou a fuga, sentido Soteco, até que ele, no morro do Soteco, ele atingiu um portão de uma casa lá, derrubou o portão e os 3 indivíduos desceram do veículo correndo, sentido uma escadaria, quando um deles aí empurrou o que a gente trouxe detido. E esse que empurrou ele tirou uma arma da cintura, efetuou um disparo para cima da equipe e a equipe de pronto aí revidou a injusta agressão, efetuando um disparo. 2 deles conseguiram fugir, a gente não sabe para onde eles foram. E o que ficou caído lá, a gente deteve ele e trouxe para a delegacia. Lá na hora, ele falou que pegou uma carona. Aqui ele já está alegando que não estava no veículo. A grávida, que foi atacada por cães em Guarapari, recebeu alta do hospital. A adolescente precisou passar por uma cirurgia no braço. Em casa, ela conta como foi o momento do ataque e que o bebê está bem. Grávida de 5 meses, Rafaela Gomes Loyola, de 16 anos, voltou para casa. Foram 17 dias dentro do hospital. Ela foi atacada por cachorros no meio da rua, em Guarapari. Tava indo lá na casa do pai do neném. Eu só lembro só dos cachorros me atacando lá aquele dia. Depois de demorar uns tempinhos, apareceu um casal. Aí eles me ajudaram, né? Tentou tirar o cachorro, bateu a porta do carro, o cachorro sair, mas o cachorro não quis sair, não. Aí ela perguntou se eu conseguia levantar. Eu falei que não. Aí depois eu consegui levantar sozinha e entrei no carro. Aí eles viram que eu tava já toda ferida já, pingando sangue. Na hora que eu tava lá no cachorro, achei que ninguém ia me ajudar, não. Eu achei que ia morrer lá na hora. A brutalidade do ataque deixou ferimentos por todo o corpo da jovem. Mas o braço direito de Rafaela foi o mais atingido pelas mordidas. Ela passou por uma cirurgia e, por enquanto, não pode movimentá-lo. Eu fiz cirurgia, aí tem que tomar remédio para poder cicatrizar. Eles me tiraram onde afetou o nervo. Eles falaram assim que é para mim voltar lá daqui 15 dias para tirar os pontos e para fazer fisioterapia. Os animais que atacaram Rafaela são da raça pastor alemão. Eles ficavam no pátio desta loja, mas estavam soltos na rua. No dia seguinte ao ataque, a cerca do estabelecimento foi reforçada com arame farpado. A suspeita é que os cães tenham escapado por um buraco. Rafaela foi arrastada por cerca de 50 metros pelos cães. O ataque só parou quando um casal que passava de carro pelo local
jogou o veículo contra os cães e socorreu Rafaela. Ela foi colocada dentro do carro, ferida e levada para o hospital. O bebê passa bem. Ela conta que é muito bom estar em casa e que não quer mais sair sozinha de casa. Agradeço a Deus, primeiramente, e o casal que me ajudou lá na hora. Que bom, né? Olha, gente, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança de Guarapari. No retorno do TN2, você sabe a diferença entre voto nulo e voto branco? Aguarde para ver. Domingo é dia de votação. Ao contrário do que muita gente pensa, votar em branco ou nulo não faz com que esse voto vá para nenhum candidato ou partido, viu? Domingo é dia de votar, mas ainda tem muita gente que não sabe a diferença entre voto nulo e voto em branco. Você aí, sabe? Eu acho que o voto branco ele vai para quem tem mais voto e o nulo eu acho que não vai para ninguém, né? O branco vai para o governo e o nulo é anulado mesmo, como o próprio nome diz. O nulo eu acho que favorece até aquele que já está ganhando, não sei. E o voto em branco, você não vai colocar em ninguém, ele fica completamente à parte. Deu para ver que o assunto ainda é meio confuso. Mas aviso logo, nem os votos brancos e nem os nulos vão para o candidato que estiver ganhando. O voto branco e o voto nulo, eles são votos de discordância, são votos de protesto, são votos de pessoas que não se veem representadas ou pelo próprio processo eleitoral ou pelos candidatos que são ali oferecidos pelos diversos partidos. Voto nulo, voto branco é voto inexistente. Desde que as eleições se tornaram diretas, os votos nulos e brancos existem. Votar é obrigatório, mas o eleitor é livre para não escolher nenhum candidato. Por isso, ele pode anular o voto ou votar em branco. Resumindo, voto nulo. Voto branco caracteriza fundamentalmente um desconforto ou um mal-estar do eleitor ou eleitora em relação ao pleito eleitoral. O voto em branco é muito simples. A própria urna eletrônica tem um botãozinho escrito em branco. Você vai lá e clica, o voto está em branco. Esse voto, ele não conta. O voto nulo é aquele voto que você propositalmente erra ou de forma equivocada você erra e confirma. Outra lenda entre vários eleitores é a possibilidade da eleição ser cancelada se a maioria dos votos for em branco. Essa história de que se todo mundo votar branco anula a eleição, isso é uma lenda urbana. A Constituição, efetivamente, ela cria algumas salvaguardas dizendo que se, numa eleição, um determinado número de votos for nulos, brancos, for maior que o número de votos válidos, efetivamente o processo está, digamos assim, danificado. Mas, na prática, dificilmente isso acontece. Mas será que não escolher ninguém é a melhor opção para a democracia? O cidadão, a cidadã, exercer o seu direito de voto é algo fundamental, porque é talvez o direito, dentro de todo o sistema jurídico brasileiro, mais universalizado que você tenha. É você exercer efetivamente o direito de estar criando uma realidade para o seu país, mantendo ou transformando. É isso aí, vote consciente. O TN2 fica por aqui, eu volto em 15 dias depois das férias, viu? Até lá.